Vamos agora dar continuidade ao nosso curso de psicoteologia, especificamente a respeito do modelo clínico de atendimento breve, tratando a respeito da disciplina psicoteológica passo 2, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa em atendimento. É muito importante que nessa altura você que está assistindo esse vídeo já esteja familiarizado com os modelos de formulários e prontuários apresentados no curso, porque isso facilitará muito o trabalho seu de acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa em si que está diante de você e que estará passando por um processo terapêutico. Para começo da nossa disciplina, gostaria de fazer a leitura de um texto, uma frase de Jean-Paul Sartre, que diz: "Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você." Essa frase tem um significado todo especial, porque a pessoa muitas vezes traz um conjunto muito grande de queixas referentes a outras pessoas. Só que agora é o momento de começar a compilar dados, mas já ir deixando claro para a pessoa que o que importa é o que a pessoa quer fazer da sua própria vida, e não o que os outros quiseram ou tentaram fazer da vida dela. Já abordamos antes essa tabela com os 7 passos do modelo clínico de terapia psicoteológica. O passo 1, que já foi tratado anteriormente, é acolher e confortar a pessoa atendida. O passo 2, que estaremos abordando agora, é acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa atendida. O passo 3, identificação e análise da situação-problema. O passo 4, processo interventivo, trabalhar a situação-problema e a pessoa-problema. O passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. O passo 6, análise do autocontrole. E o passo 7, alta terapêutica e acompanhamento. Todos esses, do passo 3 em diante, serão assuntos para outro momento. Hoje, especificamente, nós vamos nos apegar ao passo 2, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa atendida. Lembrar bem o que significa queixa manifesta, queixas latentes, demanda manifesta, demanda latente ou demandas latentes, se for o caso. Lembrar que na anamnese o nosso objetivo é traçar um histórico de vida da pessoa, mas o foco é a situação presente no momento e mostrar qual é a relação da situação presente em relação ao histórico passado dessa pessoa e também já fazer uma projeção de como será o futuro dessa pessoa. Afinal das contas, o futuro nada mais é do que o presente projetado num tempo que ainda há de vir. Uma vez que a pessoa tenha sido devidamente acolhida e confortada, que é o passo 1, ela estará pronta a apresentar a sua queixa. Cabe ao conselheiro nessa segunda parte identificar as queixas e demandas, tanto as manifestas como as latentes, colher dados da sua história de vida, porque isso é muito importante para compreender a situação presente. Em função disso, o conselheiro começará a fazer uma análise presente, uma análise pregressa e uma análise prospectiva do aconselhado, do que vem pela frente se a situação presente se mantiver do jeito que está. Como nós estamos ainda nos momentos iniciais do atendimento, onde a pessoa já foi devidamente acolhida e agora nós estamos acolhendo a queixa que a pessoa está trazendo, então temos que levar em consideração que precisamos, primeiramente, fazer a identificação de queixas e demandas da pessoa em atendimento. Muitas vezes, a pessoa que vem diante de um terapeuta ou conselheiro, ela apresenta uma queixa de maneira clara, uma queixa bem objetiva e é fácil de entender essa queixa. Mas, muitas vezes, a pessoa não sabe definir o que sente.
Ou muitas vezes ela sente tanta coisa ao mesmo tempo que não sabe nem dizer o que realmente ela quer apresentar como queixa. E é importante que o conselheiro preste atenção nesses detalhes. Também outra coisa importante a considerar é que normalmente a pessoa não consegue ou não quer ver relação alguma entre o que ela está sentindo e o seu ambiente social. Só que, na quase totalidade dos casos, o que a pessoa sente está diretamente atrelada ao seu ambiente social no momento. E outras vezes a pessoa acha que não tem problema algum, mas procurou aconselhamento por imposição da família, de amigos ou colegas, sendo que eles é quem tem problemas. Quando isso acontece, é conveniente que o conselheiro, que o terapeuta, já fique mais ou menos ligado, porque quando a pessoa acha que não tem problema algum e que o problema, na realidade, são as demais pessoas, é bem provável que nós já tenhamos aí um forte indício de transtorno de personalidade. E tudo isso é bem conveniente que o terapeuta preste bem atenção, porque mais tarde ele precisará dessas informações para trabalhar com elas. O conselheiro acolhe a queixa ou as queixas e até mesmo a falta total de queixa. Além da queixa, é conveniente também prestar atenção nos seus comportamentos, a linguagem fria, primeiramente, como fala, o que evita falar, suas reações comportamentais, sentimentos que manifesta, e também comece a observar muito as suas crenças condicionais, como vontades, regras e autorregras, crenças, preconceitos, atitudes e assim por diante. Observe tudo isso e comece a anotar essas informações, porque tudo isso será motivo de trabalho em outro momento. Vamos entender primeiramente o que é queixa manifesta. Queixa manifesta é aquilo que a pessoa apresenta como um problema segundo o seu ponto de vista, ou seja, é aquilo que levou a pessoa diretamente a buscar aconselhamento ou terapia. É curioso observar que quando a pessoa apresenta uma queixa manifesta, é óbvio que ela de imediato possa estar omitindo dados e fatos que vão contra a sua visão do problema. Apenas receba a queixa como a pessoa está apresentando. O momento de contestar essas queixas chegará. Por enquanto, o que você está fazendo é acolher a queixa ou as queixas que a pessoa está apresentando. Temos também as queixas latentes. São queixas que formam todo um pano de fundo, sem o qual a queixa manifesta poderia passar desapercebida. Um exemplo: uma pessoa chega para o terapeuta e apresenta como queixa: o meu marido está me traindo, meu marido quer sair de casa. Essa é a queixa manifesta. Só que durante o atendimento poderá observar várias outras queixas latentes, como, por exemplo, o meu marido não dá atenção a mim, meu marido briga muito comigo, meu marido me desrespeita em público, ou seja, várias outras queixas que não são consideradas tão primordiais como a queixa manifesta, mas elas agora começarão a se manifestar, só que nós chamamos de queixas latentes, são queixas secundárias que de maneira direta ou indireta estão associadas, estão atreladas à queixa manifesta. E demanda manifesta. Demanda é um fenômeno qualquer que leva a pessoa a se deparar com uma situação que abala o seu estado emocional. Em outras palavras, a queixa manifesta e as queixas latentes, elas estão associadas sempre a um conjunto de fatores que nós chamamos de demanda manifesta. É interessante observar que a demanda manifesta geralmente está associada a um evento ativador ou estímulo ambiental.
o que significa que a demanda manifesta está diretamente atrelada ao ambiente onde a pessoa vive. Agora, lembrar que o ambiente atua sobre a pessoa, mas a pessoa também atua sobre o ambiente. E muitas vezes a própria pessoa é a causa do seu ambiente ser tão hostil a ela, a ponto dela apresentar várias queixas. E quando nós falamos em demanda latente, nós temos que entender que uma condição ambiental ou circunstancial mais prolongada, que normalmente é a causa do verdadeiro desequilíbrio. Entendendo melhor. A pessoa, quando apresenta uma queixa, ela já tem todo um histórico de vida, um conjunto de demanda latente ou demandas latentes que compõem seu histórico ao longo de toda a vida em si. Ou seja, nós não nascemos do jeito que nós somos. Nós fomos sendo feitos ao longo dos anos em função do ambiente sociocultural onde vivemos, que nós chamamos de herança sociogenética, também em função das nossas próprias experiências pessoais, que nós chamamos de herança ontogenética. Então é importante compreender que quando nós falamos de demanda latente, nós estamos falando todo um conjunto de circunstâncias históricas, temporais, que acabaram determinando muito o comportamento presente da pessoa, comportamento esse que a levou a buscar aconselhamento ou terapia. Mas esse comportamento atual, essa queixa atual, ela é decorrente de toda a demanda manifesta o ambiente do presente momento e toda demanda latente ou demandas latentes que abrange todos os seus ambientes ao longo da sua vida até aquele momento.